Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Vamos bater um papinho? Então vem com a gordinha. Vou jogar aqui para vocês uma pergunta. Será, pessoal, será que um homem gordo realmente é mais aceito na sociedade que uma mulher gorda? O que vocês acham? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Então vem com a gordinha, vem! Acordei com o sol me chamando pra dançar, Nina e Lara pulando, Gabiroba me olhar, minha mamusca sorrindo, tão linda ao me abraçar. Vamos hablar. Eu sei que vocês gostam de me ver hablar. E eu achei esse assunto, assim, super interessante para a gente debater aqui, falar. E é claro que isso aqui não é um monólogo, isso aqui é um debate, isso aqui é uma conversa. E eu vou esperar vocês aqui nos comentários, para vocês deixarem os comentários de vocês, para vocês fazerem as perguntas, porque vocês sabem que eu respondo aos comentários. Eu não sei quando, mas eu vou respondendo aos pouquinhos, devagar, e uma hora vai chegar a vez de responder aqui. Vocês estão vendo meus filhos aqui de assanhamento, relevem, tá bom? Hoje aqui é sexta-feira, está quente, estamos aí aguardando esse vendaval que diz que vai passar aqui pelo estado do Rio de Janeiro, né? Vamos aguardar e vamos torcer e pedir ao Senhor que não seja nada demais. Então vamos lá, eu fiz uma colinha, vocês vão me ver aqui olhando para o lado, para eu não me perder, porque vocês sabem que a gordinha de vocês ama falar. Se me deixar, eu fico aqui até amanhã. Então vamos lá. Eu queria conversar hoje com vocês sobre uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, que é essa relação entre homem e mulher obeso, né, gordo. Vocês sentem que existe um tratamento diferenciado para o homem e um tratamento diferenciado quando é mulher? A gente costuma ouvir aqui na sociedade, né, o seguinte: quando um homem engorda, isso quando ele já não traz a obesidade de berço, né? Mas quando ele engorda, geralmente depois dos 40 anos, e pessoal, isso aqui não é uma regra, tá? Eu estou falando hipoteticamente, assim. Geralmente depois que o homem passa dos 40, ele fica com aquela barriguinha, ele engorda um pouquinho. Ele não é... Se o cara ele é bonito, né? Se o cara ele é bonito, ele não é porque ele engordou que ele deixa de ser bonito. As pessoas falam: ah, fulano é muito bonito, agora tá com uma barriguinha, mas é muito bonito. Mas isso já não acontece com a gente. Não acontece com as mulheres. A gente, quando engorda, automaticamente o nosso peso ele é ligado à nossa beleza, né? E a mulher, ninguém diz assim: ah, ela é muito bonita, agora ela tá meio barrigudinha. Não. Geralmente eu tô falando, pessoal, num todo, tá? A mulher, quando engorda, ela era tão bonita, mas engordou. Ah, ela era isso. Não é assim que a gente escuta? Ou será que sou só eu que escuto isso? Eu acho que não, sabe, pessoal? Eu acho que existe esse estigma. Eu até estava vendo, eu fiz aqui, ó, tô com outro celular aqui para vocês verem. Eu vou ler para vocês, né? Porque a gente tem que falar e tem que dar os dados também. E eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui, que eu fiz essa pesquisa, tá? Não criei da minha cabeça, não, tá, pessoal? Tá aqui embaixo, no link. Ela é uma pesquisa que ela está escrita em inglês, mas você pode traduzir ela para o português para você ler. E ela diz assim o seguinte: existem pesquisas recentes que analisam pessoas de diferentes raças e grupos étnicos, incluindo pessoas negras, latinas, brancas e também homens e mulheres, que falam que é uma coisa interessante, que os estudos mostram que o preconceito relacionado ao peso existe em diferentes grupos.
mas ele não necessariamente acontece na mesma maneira para todo mundo. A raça, o gênero e até outras características sociais podem influenciar a forma como uma pessoa gorda vivencia esse preconceito. Aí está falando que em 2024, por exemplo, analisou-se mais de 1.000 pessoas com grupos de pessoas negras, latinas, brancas e encontrou níveis semelhantes de estigma. Eu não posso ouvir essa palavra estigma, que eu vou me lembrar sempre do Dr. Bruno. Catarina, quem é o Dr. Bruno? O Dr. Bruno, eu fiz recentemente um vídeo falando sobre ele, é o presidente da Federação Mundial de Obesidade, Dr. Bruno Reipen. E ele fala muito essa palavra estigma, né? E aqui tá aqui. Semelhantes de estigma relacionado ao peso entre homens e mulheres. Outro estudo com mais de 2.400 pessoas também mostrou que a experiência de discriminação pelo peso pode variar conforme a combinação de gênero, raça e outros fatores, como eu já tinha dito. Então, talvez a pergunta seja simplesmente: quem sofre mais preconceito? O homem gordo ou a mulher gorda? Talvez a pergunta seja: o preconceito contra a pessoa gorda acontece da mesma maneira para todo mundo? Eu acho esse assunto muito relevante para a gente falar, né? Aqui ninguém está dizendo que o homem gordo ele não sofre preconceito. Se você é gordo, se você não passou por preconceito, você é muito felizado, porque geralmente sempre tem uma brincadeirinha, uma piadinha, um negocinho, entendeu? E eu acho que tá tudo bem quando a gente leva no humor, porque é o que eu costumo dizer para vocês aqui, gente, o humor salva, né? Mas tem que ver quando esse humor não se torna um humor ácido, um humor negro, né? Tudo tem uma medida, tudo tem uma coisa certa. Eu queria muito saber de vocês, se vocês têm experiência, se vocês já passaram por isso. Eu vou falar agora, né, que eu já dei os dados, já peguei a minha colinha, agora eu vou falar da cabecinha. Eu vou falar do que eu acho, do que eu vivo, e pode ser completamente diferente daquilo que você acha, daquilo que você vive. Então, nós estamos abertos aqui para o debate, para a gente conversar. Ao longo dos meus 47 anos e dos meus... Eu já tive alguns relacionamentos, e eu tô falando agora de relacionamento mesmo, homem e mulher, né? Com gêneros diferentes e sobre essa coisa do preconceito. Eu, Catarina, acho que existe muito mais pressão e muito mais preconceito em relação à mulher do que em relação ao homem. Por exemplo, quando você vê uma mulher com um homem gordinho, obeso, nem sempre aquilo te chama muito atenção. Geralmente passa batido, as pessoas não ficam olhando, não ficam debochando. Veja bem, eu não estou dizendo que não acontece, acontece. Mas eu enxergo numa proporção muito menor. Quando é o contrário, que as pessoas veem uma mulher obesa, uma mulher gorda com um homem que não seja obeso, as pessoas ficam impressionadas com aquilo. Aí geralmente ela sustenta ele. Ela tem dinheiro. Ele tá com interesse em alguma coisa nela. Ou então, quando a pessoa ali bate de igualdade em sentido financeiro, os dois são duros ou os dois são ricos, geralmente é assim. É porque ele tem interesse em alguma coisa que ela faz por ele. Não existe, como eu vou falar para vocês, não existe essa coisa de tipo, ele gosta dela de verdade. Existe um casal na internet, eles fazem, eles não são aqui, pelo menos eu acho que não, eles não são aqui da plataforma. E eles fazem muito sucesso nas outras plataformas aí de vídeos mais rápidos. E eu já acompanho eles há muito tempo, antes mesmo de eu ter canal aqui. E eu vou falar o nome deles aqui porque eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que eles são um exemplo. É o Fael e a Vanessa, eles são aqui do Rio de Janeiro.
E eles já estão aí nas redes sociais há um tempo. Ela é gordinha e ele, assim, ele é todo malhado, todo malhado, todo malhado, todo malhado. E, assim, vocês não têm noção. Eles têm um casamento já de muitos anos. Eles têm 3 filhos, né? Lindos já. Acho que 2 ainda são adolescentes e uma já é adulta, eu acho, assim. E eu acompanho, né? Eu comecei a acompanhar ele. Ele veio primeiro, depois ela veio. Eu já acompanho ele há muito tempo. E eles têm uma empresa, eles têm um salão de beleza, de estética, né? Eles trabalham com negócio de cabelo. A Vanessa hoje, ela é uma mulher gordinha, mas ela já foi uma mulher obesa. E existem aí nas redes dele, se vocês quiserem procurar. Eu não sei se eu vou poder deixar link de outra plataforma aqui, mas é o Fael e a Vanessa. Se vocês quiserem procurar, é Fael, acho que é com PH. Vocês vão achar eles por aí. E eu acho assim incrível, porque ela já chegou a pesar 200 quilos. Ela teve várias situações que levaram a ela esse peso. Quando eles se conheceram, eu vi a história deles, eles contam que se conheceram numa comunidade do antigo Orkut. Quem é aí do Orkut, levanta a mão, negócio de gordinhas e tal. E aí eles se conheceram, se apaixonaram, se gostaram. E assim, ele não era tão malhado como ele é hoje, mas ele era magro, né? Tinha uma barriga e tal, mas era magro. E ela sempre muito gordinha. Mas a Vanessa, quando eu conheci a Vanessa, ela já não era mais assim, com essa obesidade, né? Uma mulher linda, empoderada, maravilhosa, querida, sabe? Que não, eu acho lindo, porque ela não tem vergonha dela, das cicatrizes, de falar sobre as histórias, de mostrar onde ela chegou, de mostrar o que ela passou. Então é um casal que me inspira. E aí, pessoal, vocês não têm noção da quantidade de haters que eles já tiveram. Aí falam que ele é gay, falam que ele se aproveita da mulher. Oh, gente, falam tanta coisa, mas tanta coisa. E ele é um cara tão sensacional, que ele sempre falou que gostou de mulheres gordinhas. E existem esse tipo de homem, existe muito. Só que tem homens que têm tabus, porque precisam mostrar para a família, para a sociedade, para os amigos, que eles estão com uma mulher gostosa, que para eles é sinônimo de ter um corpo, né, malhado e tudo. E existe aqueles caras que são homens de verdade e que eu gosto de mulheres gordinhas e tudo bem, né? Porque a gente não é monstro, né, pessoal? Nós somos pessoas. É a mesma coisa. Eu, Catarina, sou apaixonada num gordinho. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada. Eu tenho as características de homens que eu gosto, mas isso não quer dizer que se eu conhecer um magrinho e gostar dele, ele gostar de mim, a gente não possa se relacionar. Né? Aquela coisa, eu gosto de negro, eu gosto de louro, eu gosto de oriental, eu gosto de barba, eu gosto sem barba, eu gosto gordinho. São preferências. Mas isso aqui, pessoal, isso aqui é só o corpo, né? O que importa realmente é a nossa alma. O que importa é o que está guardado dentro deste corpo. E é o que eu digo. Às vezes, amanhã ou depois que eu tô solteira, né? Tô tentando aí um pretendente. Ai, pessoal, depois tem que gravar um vídeo para vocês. Vou gravar sobre isso. Mas assim, por exemplo, o meu estilo que eu gosto é gordinho, alto, barba. Aí amanhã depois eu chego aqui para vocês e digo, pessoal, tô namorando, vou apresentar aqui para vocês o João das Couves. Aí é um baixinho, sem barba. Isso não quer dizer nada, tem que ter encontro, tem que bater o sentimento. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha as nossas preferências, os nossos gostos, né? Enfim, então voltando ao casal... Eles fazem vários esses memes, né, que tem aí,
Gente, mas assim, eu acho lindo o amor, o carinho, os vídeos dele. Você olha pro Fael, pelo menos assim, eu não conheço eles pessoalmente, o que eu vejo pelo vídeo, tá, pessoal? E você olha o olhar dele para ela, quando ela, né, tá dançando, quando ela tá isso. A Vanessa, ela passou por cirurgia bariátrica, ela passou por procedimentos, e eu acho lindo esse orgulho, né, que ela tem, porque ela fez a limonada do limão, né? Então ninguém é gordo, pessoal, ninguém pesa 200 quilos porque acha legal, porque quer, porque, ai, que bonito, vamos bater palma pro, pra pessoa obesa. Não é isso, aqui a gente não tá para romantizar. Hoje eu não estou falando de saúde, hoje eu estou falando de estética. E a gente pode falar porque faz parte da vida. O gordo, o obeso, ele faz parte, né, da vida, pelo menos da minha. Talvez você nunca tenha sido, graças a Deus por isso. Talvez você tenha sido e tenha vencido a obesidade. Talvez você esteja aí na luta para vencer. E qualquer que seja a situação que você está hoje, tá tudo bem. Mas assim, eu fico achando lindo, sabe? Ela bota os biquininhos dela, ela vai pra praia, eles viajam, eles saem, eles dançam, eles... Gente, que coisa linda, que família linda, 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 linda. Eles trabalham juntos, gente. Eu tenho muita vontade de um dia conhecer eles pessoalmente. Não é muito difícil, porque eu sou aqui do Rio, eles também são. Quem sabe um dia, eu tenho muita admiração por esse olhar. Assim, a gente vê esse olhar, a gente vê tanto dele para ela quanto dela para ele. Aquilo ali, pessoal, não é. Para mim, eu sei que sempre vai ter um outro que vai dizer, ah, é fake, ah, é armação. Pessoal, é tão lindo de ver, sabe? É tão assim. E ele recebe mensagens, ou já recebeu, ai, como é que você tá com essa mulher? Você é tão gato, você é tão malhado. Que ele é malhado mesmo, sabe, pessoal? Mas ele tem um amor, mas ele tem uma paixão, ele tem um carinho, sabe? E lógico que não é um relacionamento perfeito, como eles mesmos falam. Tem os arranca-rabo, tem briga, né? Eu acho que eles já citaram uma vez que chegaram a se separar, mas depois voltaram. Pessoal, vida normal, vida real. Mas assim, ele fala da esposa dele, sabe, com tanta admiração. E aí é a chave do negócio, é a admiração. A admiração. E ela dele também, sabe? Eu não tô aqui querendo dizer, pessoal, para vocês que esse casal é um casal perfeito, porque com certeza não é, porque não existe perfeito. O perfeito tá lá em cima, né? Tomando conta aqui da gente, com os cabelos em pé, com as coisas que o ser humano consegue fazer. Mas, enfim. Então, eu quis trazer... Eu tô falando aqui no caso de héteros, porque eu sou uma mulher hétero. Então, eu falo das minhas experiências. Mas isso pode ser... isso pode abranger qualquer tipo de condição, né? Não sei se é assim que fala, de condição sexual. Não é condição, Enfim, pessoal, aqui não tem preconceito, é porque eu não sei muito bem falar esses termos do pessoal aí do LGBTQIA+, acho que é assim que fala, né? Mas aqui a gente não trata de preconceito. Eu simplesmente não posso falar para vocês sobre uma experiência que eu não tenho. Então eu falo da minha experiência, mas existem aí várias outras experiências, e se você quiser compartilhar aqui comigo, eu vou ficar muito feliz, né? Então, eu vejo nesse sentido. É a mesma coisa do velho. Do velho. É a mesma coisa de uma pessoa mais velha, né? Geralmente um homem mais velho com uma mulher mais nova. As pessoas falam, ah, é o cabeça branca, o dono da lancha. Falam, mas passa. Não é uma coisa que, tipo assim... Mas se você vê um homem mais novo com uma mulher, porque geralmente é porque tem interesse, é porque tem dinheiro, é porque quer alguma coisa. As pessoas não acreditam que as outras possam sentir amor e admiração por outras pessoas, sabe, pessoal? E isso é muito triste. É claro que existe, né? A gente aqui não pode viver no mundo da Alice. Existem pessoas que se relacionam com outras por interesse, sim, muitas, mas a gente não pode e não deve generalizar.
E eu continuo achando que que o homem, nesse sentido, ele sai ganhando, tá? Em relação a isso. Até porque eu acho, pessoal, mais uma vez, eu estou falando das minhas experiências. Eu citei uma pesquisa, o link tá aqui embaixo, e depois eu vim falar das minhas experiências, tá? Eu não acho, eu sinceramente não acho que um homem. Porque assim, a mulher, ela é muito o que ela escuta. O homem, ele é muito visual, né? Aquela coisa, é claro que se você. Eu tive. Eu não sei, eu acho que eu nunca tive um relacionamento. Eu acho que eu nunca tive um relacionamento, pessoal. Tô tentando lembrar aqui, porque não foram muitos. Mas assim, de eu estar, um exemplo, num restaurante, num cinema, numa viagem, e conhecer uma pessoa e aquela pessoa se interessar por mim e pegar meu telefone não, isso nunca aconteceu comigo. Ou de tipo assim, eu saí com uma amiga, eu tô num barzinho, aí o cara olhou pra mim, gostou de mim, não sei o quê. Não, nunca teve isso. Que eu me lembre assim, não, e que posteriormente a gente viesse a ter um relacionamento. Não. Todos os relacionamentos que eu tive, primeiro as pessoas me conheceram, né? Até o último relacionamento que eu tive, que foi através da internet, né, de um aplicativo, que foi o meu último relacionamento, que durou quase 4 anos, que eu fiquei noiva, que eu já contei essa história aqui para vocês. A gente falou um mês praticamente antes, conversamos um mês, não nos vimos pessoalmente, mas mandamos fotos, fizemos chamadas de vídeo. Então, assim, não foi uma coisa que, tipo, eu tava num lugar, o cara me olhou, gostou de mim, não. Eu acho que comigo, pelo menos que eu esteja me lembrando aqui, isso nunca aconteceu. Todos os meus relacionamentos foram esses. Primeiro eu conheci a pessoa, a gente ficou... Teve um laço, teve um papo antes. Nunca foi assim. Comigo nunca foi. Né? Eu vejo às vezes, né, as pessoas comentando, eu tava num bar, aí ele me paquerou, pediu meu telefone, aí eu tava numa viagem, eu tava no consultório médico. Nunca isso aconteceu comigo. Geralmente eu conheço a pessoa num determinado local, a gente forma uma amizade e tal, e dali o negócio flui. Graças a Deus por isso, né? Ai, meu Deus do céu. E tá tudo bem, pessoal. Não tem problema nenhum quanto a isso. O tempo aqui tá fechando, vocês estão vendo? Eu já acho que pro homem é mais fácil. Eu acho. Pode ser que eu esteja enganada. Bom, a pesquisa diz que eu não tô enganada. Mas, enfim, eu acredito que a mulher, ela se encanta muito mais com o homem pelo que ela vê, pelas atitudes, pelo que ela escuta. Ai, pessoal, vou falar pra vocês. Falou meia dúzia de coisa bonita aqui no meu ouvido, eu já fico mole, mole, mole. Ai, Jesus amado. O homem não, cara. O homem, ele pode estar com uma mulher ali culta, inteligente, que sabe conversar. Lógico que eu não estou generalizando, tá, pessoal? E aí ele é uma mulher que é maneira, que é gente fina, que, pô, bom papo, bom astral, mas aí se tem alguma coisa que ele não gosta ali fisicamente, ele vai ter que, tipo assim, conhecer mais essa pessoa a fundo, ou, sabe? E muitas vezes, e eu já passei por essa situação, tá? Falo de cadeira. O cara gosta de você, o cara quer ficar com você, mas o preconceito dele é tão grande perante a sociedade que ele não tem condições de encarar, né? Eu tô falando da obesidade, pessoal, mas isso existe em vários outros setores. Isso existe em qualquer setor que seja físico, que você não esteja dentro dos padrões das pessoas, né? E eu falo de raça, eu falo do gordo, eu falo do deficiente intelectual, do deficiente físico.
Então, assim, existe muito isso. Existe. E eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei por quê. Por conta das minhas experiências, eu vejo que o homem, nesse sentido, ele sai ganhando, sabe? Eu brinco, né, com as minhas amigas, com as pessoas que eu conheço. É bonito você ver uma mulher com corpaço. E eu sei elogiar uma mulher. Nossa, que corpo lindo, que não sei o quê, que bacana. Porque eu acho assim, gente, não é porque eu não tenho um corpo bonito que eu não vou poder admirar um corpo bonito, né? Então, não, eu acho lindo, chama atenção, é bonito. A mesma coisa um homem. Quem é aí que não vê um homem sarado, que acha, pô, grandão, fortão, é bonito, é bonito. Não faz o meu estilo, mas é bonito, né? E assim, não tem. Quantas e quantas vezes eu estava na rua com algum relacionamento meu e passava uma mulher bonita e eu falava, nossa, que mulher bonita, né? Porque é bonita. A gente não pode botar um tapa-olho na pessoa. Como passava um homem bonito, eu brincava e dizia assim, ih, tá de parabéns ele, hein? Nossa. Tudo na brincadeira, pessoal, tudo no respeito. E eu fico muito. Hoje em dia eu falo, né? Quando você pega um cara, eu não sei se eu posso falar aqui, porque vocês vão. Cara que gosta e que não tem essa coisa de. Não tô nem aí se você é gorda, se você é magra, eu gosto de você, eu gosto da pessoa que você é, eu gosto do seu caráter, eu gosto do que você representa na minha vida, do que você acrescenta na minha vida. E, tipo assim, aquele cara que pega. Graças a Deus eu tive alguns homens assim, pessoal, que não tinham vergonha de mim, que saíam de mão dada comigo, que, sabe, faziam carinho, gestos em mim, público, e isso te dá uma segurança, isso te faz forte, sabe? É tão legal isso, é tão bacana, é aquele cara assim que você pega e você fala assim, gente, sensacional. Cara, que você se sente protegida, você se sente. Ai, mas Catarina, você com 47 anos precisa que alguém te proteja? Pessoal, entendam o que eu tô falando para você. Toda mulher, eu não vou dizer toda, né? Não tô falando de feminista, essas tribos que eu não pertenço. Mas qual é a mulher que não quer se sentir amparada, protegida? Tipo assim, eu tô com meu namorado, meu marido, e eu tô segura, porque eu sei que o que der de ruim é que ele vai resolver, sabe? Por mais que ele não seja Deus e não consiga resolver, mas ele vai tentar, pelo menos ele vai ter essa atitude, sabe? Então isso dá um quentinho no coração, sabe? Aquela coisa de você confiar na pessoa. Você tá ali, você sabe que você fica descansado, você fica tranquilo, você não fica naquela pressão. Ah, eu vou viajar com meu marido. Ah, meu marido não dirige. Ah, o meu marido, se der algum problema, ele não vai empurrar o carro. Ele não vai trocar o pneu, que ele não sabe. Ele vai ficar chorando. Gente, não dá. Entendeu? Então, assim, é complicadíssimo isso. Ah, o meu marido, ele não leva jeito para nada disso. Mas se der ruim, ele vai dar o jeito. Ele vai chamar alguém, ele vai pagar, ele vai pedir, ele vai dar o jeito dele, ele vai ligar. Você tá entendendo? Quando eu falo isso, não é que eu queira que o cara seja um operário, um mecânico. Lógico que se for, a gente gosta. Né? Mas não é isso, é que tem a atitude, sabe? De tipo, não, fica tranquila que eu vou resolver. Cara, esse fica tranquila que eu vou resolver, pra mim, isso me dá um ciricutico dentro. Deixa comigo que eu resolvo, não te preocupa. Ai, gente, isso é tudo de bom, cara. Isso é a maior declaração de amor que um homem pode fazer para a mulher. Não se preocupa, relaxa, sabe? Eu fico assim, ai, meu Deus do céu, quero bater palma se eu tivesse assim. Sabe aquele meme? Quando um cara fala um negócio legal para você, que você pega um negócio de fogos e estoura? Que hoje em dia, pessoal, tá cada vez mais escasso, hoje em dia tá cada vez mais difícil, sabe? E eu gosto de ver esse homem como um cara que é provedor. Veja bem, pessoal. Não tô dizendo que eu tenho que a mulher não tem que fazer nada, que a mulher tem que ficar de dondoca dentro de casa. Não.
Eu acho que a mulher ela tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, de se cuidar. Como eu também não acho errado quando existe um combinado que, olha, eu vou sair para trabalhar e alguém vai ficar tomando conta dos filhos, da casa, né? Porque é uma engrenagem, é uma dupla. Ou então precisa que nós dois vamos trabalhar, então nós dois vamos arrumar as coisas dentro de casa, sabe? Então eu acho que é uma parceria, não pode ser tudo nas costas de um, nem tudo nas costas de outro. Mas a Catarina que vos fala aqui tem uma maneira de pensar, e se você não concorda com a maneira que eu tenho de pensar, eu super respeito. Mas eu acho que homens e mulheres, eles não são iguais. E eu acho que existem coisas para homens e existem coisas para mulheres. Ah, Catarina, você é machista. Ah, Catarina, você está limitando as mulheres. Veja bem, pessoal, hoje eu sou uma mulher solteira, tá? Então, se eu tiver que fazer, se eu não conseguir, eu vou contratar uma pessoa ou eu vou esperar, se eu não conseguir fazer. Mas se eu conseguir fazer, eu vou fazer porque eu sou solteira, eu sou sozinha. Mas tem coisas que, quando a gente é casado, eu acho que tem coisas para o homem e para a mulher fazer. E se você acha que isso é um machismo meu, tudo bem, eu super respeito. Mas assim, eu acho estranho, sabe? Eu estar aqui em casa e o pneu do carro furou, aí o meu marido tá aqui vendo televisão, eu vou lá trocar o pneu do carro. Isso pra mim não bate, pessoal. Não bate. Não bate. Ah, mas você é arcaica, mas você é errada. Ih, já tô até vendo aqui nos comentários. Isso é preconceito, você fala de preconceito? Sim, pessoal. Mas eu também tenho os meus defeitos. E se para você isso para vocês isso soa como defeito, tá tudo bem. Eu também acredito que isso vai muito da criação. E eu fui criada dessa forma. Minha mãe, ela nunca trabalhou fora. A minha mãe foi uma mulher que foi casada e ela viveu pro lar. Ela cuidou dos filhos, ela cuidou da casa, ela cuidou do meu pai. Então, eu acho que em nenhum momento ela tem menos valor do que o meu pai, porque ela não trabalhou fora. Talvez ela até tenha trabalhado muito mais do que ele. O fato da minha mãe nunca ter ido para a rua para trabalhar não deixa ela menor do que o meu pai. A geração era outra, a situação as situações eram outras, e tá tudo certo, pessoal. Então eu trago, porque como diz a música, ainda somos os mesmos e vivemos e morremos como os nossos pais. Eu trago muito isso. Meu pai sempre dizia para mim, para mim não, para minha mãe, para todo mundo, a rua é minha, a casa é sua. Então, assim, não existia essa coisa de minha mãe sempre teve, pessoal, essa coisa de mudar móveis. Ela tinha um cirico-tico com o negócio de mudar móvel. Meu pai ficava desesperado, mas ele não se metia. Às vezes ele chegava, ela tinha mudado a mobília toda da sala, sabe? Ou então tinha trocado. Meu pai nunca se meteu nessas coisas de, bota uma cortina. Não, você botou essa cortina, não gostei, tira. Primeiro que a minha mãe não dava nem moral pro meu pai falar coisa. Sabe? Tudo que a minha mãe pedia pro meu pai fazer de concertos, essas coisas, ele às vezes demorava. Ela ficava zangada com ele. Mas ele fazia, sabe? Eu nunca vi a minha mãe meter a mão num negócio de instalação elétrica. Eu nunca vi a minha mãe quebrar um cano de banheiro. E eu não estou dizendo que quem faz isso é ruim, não, é ótimo, é excelente. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando você não tem uma pessoa que faça, se você vai lá e faz, beleza. Mas eu acho que existem coisas mais para mulher do que mais para homem. E vocês entendam isso, pessoal, como vocês quiserem. Se vocês pensarem diferente de mim, quiserem me dar uma cancelada aqui, tá tudo bem, mas eu vou continuar pensando dessa maneira e respeitando quem pensa de outra maneira, sabe? Então, assim, meu pai trabalhava à noite, meu pai trabalhava bastante. E era totalmente... os horários eram diferentes, porque como ele trabalhava à noite e a vida acontece durante o dia, né? Então ele dormia boa parte do dia. Mas, enfim, a gente tinha a nossa rotina. Por o meu pai trabalhar mais finais de semana, que meu pai era diretor artístico de uma casa noturna no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente ficava muito limitado para viagem final de semana. Tudo que era final de semana, a gente ficava limitado, porque meu pai tinha que trabalhar. Então, assim,
nas nossas férias, meu pai tentava compensar a gente, sabe, dia de semana nas férias. Meu pai não gostava de dizer para onde a gente ia, botava a gente dentro do carro, a gente ia parar em Petrópolis, ia parar em Friburgo, ia comer um pão doce não sei aonde, a gente ia assim, sabe? E era muito legal. Então eu fui criada com essa estrutura assim de família. Não, pessoal, minha família não era uma família margarina, não era uma família perfeita, muito longe disso. Mas eu fui criada com esses valores, sabe? Do meu pai. Minha mãe nunca gostou de mercado. Meu pai é que fazia mais. Minha mãe ia no mercado. Depois que a minha mãe ficou mais assim. Como é que eu vou dizer para vocês? Que ela ficou viúva. Ela meio que começou a gostar de mercado. Mas a minha mãe não gostava de mercado. Agora ela vai um dia sim, outro também. Mas ela não gostava. Meu pai gostava de ir à feira. Meu pai gostava de fazer mercado. E minha mãe fazia a lista e mandava ele ir com Deus, ele ia. Às vezes ela ia com ele, gostava de fazer compra de madrugada, tudo meu pai era de madrugada. Então, assim, eu via, sabe, aquela coisa do tinha que colaborar, tinha que ajudar, os filhos tinham que ajudar. Mas, assim, se tivesse algum problema, nossa, a gente se sentia seguro. Tava com. Não. Para vocês terem uma ideia, pessoal, primeira vez, vou contar um negócio aqui para vocês. A primeira vez que eu tinha carro, que eu fui viajar sozinha, fui eu, a Adriana e a minha filhada número 1, a Karina. A gente ia para Penedo e eu ia dirigindo. Foi logo que eu comecei a dirigir. E eu, na hora, me bateu uma insegurança de tipo assim, era a primeira vez que eu ia pegar a estrada. E aí eu falei assim, eu acho que eu não quero, acho que eu fiquei com medo. Depois se vocês quiserem, eu conto essa história aqui para vocês e ilustro, porque eu tenho fotos também. Vocês coloquem aqui. Conta a história de Penedo, que eu vou contar, que é muito legal. Aí eu fiquei assim apavorada. E o meu pai me dava muito incentivo para mim dirigir, que eu tinha que dirigir, que não sei o quê. E aí eu falei que eu não ia, que eu dei uma travada, eu falei, não, eu tô com medo, eu não quero ir. E aí, pessoal, o meu pai foi com a gente. Vocês acreditam que o meu pai foi com a gente para Penedo, comigo, com a Adri, com a minha filhada Karina. Ele levou a gente a Penedo. Ele deixou. Aí, ele ficou lá de um dia para o outro com a gente no hotel e tal. No dia seguinte, ele foi embora de ônibus, que a gente ficou tipo uma semana lá, uma coisa assim, eu não me lembro assim ao certo. Eu sei que ele ficou lá de um dia para o outro, eu sei que ele foi embora, acho que foi de ônibus, né? Deixou o carro lá com a gente, pra gente andar na cidade. E depois ele voltou, aí ele voltou com a minha mãe para buscar a gente, sabe? Então, assim, são essas lembranças, são essas coisas assim que eu tenho. E, nossa, daquela coisa de resolve, sabe? Resolve. Tem muitas histórias aqui do meu pai para contar, do meu pai padrasto, tá? Para contar para vocês, e eu vou contando aí no decorrer para vocês. Eu quis trazer essa coisa aqui do homem e da mulher obeso. Essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Vocês acham que é mais fácil para a mulher, mais fácil para o homem? Eu quero ouvir vocês, porque vocês sabem que aqui a gente trabalha em conjunto. Eu espero muitíssimo, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é homem, tá aí me assistindo, ou se você é mulher e tá aí me assistindo e você gosta de um gordinho, gosta de uma gordinha, não fica com essa coisa, não. Vai viver tua vida, não interessa. As pessoas, elas não vão viver 24 horas com você, elas não vão calçar as suas sandálias. Então, joga esse preconceito fora. Se você que tá aí me ouvindo, tá apaixonado por uma gordinha, tá gostando de uma gordinha, mas tá assim, o que as pessoas vão falar? Deixa isso pra lá, deixam que digam, que pensam, que o que importa é você ser feliz. Talvez a sua felicidade não vai ser com uma magrinha. E o mesmo eu falo para as mulheres, se você gosta de um gordinho, gente, gordinha é coisa... Gordinho é um negócio que depois que você tem um gordinho, você não quer... Ai, meu Deus, se você gosta de um gordinho, assume seu gordinho, assume sua gordinha, seja feliz. E se você gosta de um magrinho, se você gosta de qualquer pessoa e que você acha que a sociedade não vai aceitar aquilo, que não te faça mal,
Pega na mão do Papai do Céu e vai com Deus. Amores, é isso. Adorei gravar esse vídeo hoje aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo gigante para vocês, meus amores. Essa gordinha ama vocês demais, viu? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau, tchau.